Presidente, em agosto de 2016, o senhor fez o seu primeiro pronunciamento como presidente do Brasil. Recordar é viver, né? Chegar ali, ouvir as suas palavras como o presidente do país, em que o senhor diz que a decisão que o levou a essa cadeira foi do Congresso Nacional de maneira democrática e transparente. E me chamou a atenção que o senhor ainda deixou uma mensagem para o seu sucessor. Obviamente, a gente não imaginava naquela ocasião que o eleito seria o presidente Jair Bolsonaro. O senhor diz que iria entregar um país reconciliado, pacificado e em ritmo de crescimento. O que aconteceu de lá para cá? O senhor acha que isso aqui foi destruído no governo de Jair Bolsonaro ou houve um insucesso desse ideal ainda no seu governo, em especial sobre o aspecto da pacificação, porque foi o Brasil que o senhor entregou que elegeu o governo Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, você fez uma frase que serve de mote aqui para a minha resposta, né? Eu entreguei um país pacificado. Sabe por quê? Porque você se recorda que houve uma oposição ferocíssima, né? Ilegítima. Até interessante, eu não achava ilegítima a oposição. Os que perderam o poder se opunham. Nada mais natural. A única coisa é que eu não protestava contra o protesto, porque eu era governante do país, eu era presidente da República. Então eu dizia, à oposição cabe opor-se, a mim cabe governar. Acho que vocês não viram jamais uma palavra minha de agressão à oposição política que se fazia. Depois, você sabe que houve uma oposição institucional para me derrubar do governo. Houve uma coisa forte, solene, poderosa para derrubar o governo. Não é? Aliás, questões que foram levadas adiante por uma conjugação de esforços de uma entidade pública, que é a Procuradoria, mais outras figuras, né? E que hoje estão destruídas pelo Poder Judiciário. Mas houve tudo isso e eu não protestava. Eu protestava juridicamente, única e exclusivamente juridicamente. Portanto, eu segui na linha da pacificação do país. Primeiro ponto. Segundo ponto, fiz reformas fundamentais. Convenhamos, mexer em direito do trabalho é um vespeiro. Nós fizemos, Basília, por diálogo. Você percebe que não houve uma greve depois da reforma trabalhista, não é? Porque o meu ministro do Trabalho, o Ronaldo Nogueira, ele visitou as federações de serviços, indústrias, sindicatos. Quando nós mandamos o projeto para o Congresso, falaram 4 ou 5 representantes dos empregados, 4 ou 5 representantes dos empregadores. Veja o diálogo da tal pacificação, não é? No teto de gastos públicos, convenhamos, é uma limitação para os próprios parlamentares, que nós dizíamos há pouco que os parlamentares querem verbas, né, para mandar para os seus municípios, pois aquilo foi aprovado numa segunda-feira, na madrugada de um feriado. Terça-feira seria feriado. Foi aprovado por grande maioria no Congresso Nacional. Mexer na Previdência Social é outro vespeiro. Nós mexemos. Aliás, até eu conto a vocês que numa das primeiras reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, alguém se levantou e disse assim: presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. Não é verdade? O que ele quis dizer foi o seguinte: olha, como o senhor não tem viso, não tem objetivo eleitoral, faça o que o Brasil precisa. Hoje, por exemplo, eu sou radicalmente contra a reeleição. Eu acho que deveria aumentar o prazo, porque o sujeito, quando entra, senta naquela cadeira, ele imediatamente começa a campanha pela reeleição e não quer mexer em certos temas. Nós entregamos um país arrumado e fizemos uma transição muito pacífica. Você sabe que o Padilha, lá na Casa Civil, com o pessoal do presidente eleito, eles se organizaram durante 3 meses para fazer a transição. Agora, depois veio a pandemia, que confundiu a economia. Veio um outro estilo, um estilo mais, digamos assim, diferente do meu, um estilo mais, talvez vamos dizer, mais, assim, impositivo, né? Que criou problemas. Combativo. Porque você não pode, bélico. Como presidente da República, você não pode se envolver com os acontecimentos. Se você se envolve com os acontecimentos, você os agrava. Não é? E eu acho que o que houve muito nesse governo foi o envolvimento. Presidente, o senhor reputa o presidente Jair Bolsonaro como um democrata? Eu acho o seguinte: ele não tem outra solução. Nem entro no plano subjetivo dele. É que as instituições democráticas, viu, Vera, elas se fortaleceram de uma tal maneira, há uma consciência democrática no país, e isto inclui as Forças Armadas, que não é possível o sujeito pensar numa coisa não democrática. Eu não sei o que se passa na cabeça deles, não sei dizer, mas se ele pensa
aquilo que se chamava golpe no passado, ou um sistema autoritário, tira da frente, ele não consegue.